in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it. Olá, maravilhinhos e maravilhindas, tudo bem com vocês? Quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Ellen, mais conhecida como a Maravigold, e na aula de hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo de tudo o que rola por aqui e para que você domine a língua portuguesa e ela não domine você. Então bora lá, pega papel e caneta que nós já vamos começar. Bom, minha gente, então vamos lá. Primeira coisa. Maravigold, o que é intertextualidade? Nossa, pro que palavrão, sim, uma palavra considerável, né? Intertextualidade, minha gente, nada mais é do que o diálogo entre dois textos que foram escritos em momentos diferentes. E que eles podem ter o mesmo gênero, então pode ser um filme, uma novela, uma poesia, uma publicidade, uma charge, um cartoon, né? E que eles vão falar sobre o mesmo assunto. Por isso que a gente fala que ocorre um diálogo entre eles. E a intertextualidade a gente usa muito no nosso dia a dia e também é algo que cai com muita, mas com muita frequência no vestibular. Tanto é que se você já assistiu aqui as minhas aulas sobre como tirar nota 1000 no Enem, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E na proposta de redação, ela é cheia do que, gente? De intertextualidade. Por quê? Eu não sabia. Porque ele te dá para analisar uma charge, um cartoon, um meme, uma poesia, um trecho de um artigo científico, a fala de um expert no assunto, dados estatísticos sobre aquele assunto, só que eu tenho suportes do quê? Diferentes. Então, todos aqueles textos, né, eles vão dialogar entre si, eles têm o mesmo assunto em comum, porém são abordados de maneiras diferentes. E é isso que é a intertextualidade. Eu entendi a referência. Então é esse diálogo que ocorre entre aí esses textos, que podem sim ser do mesmo gênero, como também podem ser de gêneros aí diferentes. E na maioria das vezes esses gêneros vão usar a linguagem verbal, que é aquela que eu uso através da escrita, a linguagem não verbal, que é tudo aquilo que eu faço para me comunicar, que eu não uso a língua escrita, e também pode ser a linguagem mista, ou seja, a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal. E o que é muito interessante a gente estudar sobre esse assunto é que essa questão da intertextualidade, ela pode vir de duas formas aí bem distintas. A intertextualidade que a gente vai falar que é implícita e a intertextualidade que ela é explícita. Bom, a explícita é a mais fácil da gente fazer essa identificação, né, pelo leitor. Ela tem uma relação direta com o texto original, são encontrados facilmente, né, o texto, né, a fonte, os elementos de onde foi retirado, e ela não exige um conhecimento prévio do leitor a respeito daquele conteúdo. Então o leitor, ele não vai ter que fazer nenhum esforço, ele vai através da dedução, diferentemente da intertextualidade implícita. Se está implícito, implícito é aquilo que não está escrito, mas que está escrito nas entrelinhas, ou seja, ela vai exigir aí um conhecimento prévio do leitor a respeito sobre aquele assunto. É difícil de ser identificada pelo leitor se ele não tiver esse conhecimento prévio, né? Pode comprometer a compreensão ou também levar a não compreensão daquilo que está sendo escrito. Estabelece uma relação indireta com o texto, né, original. Não é fácil encontrar elementos do texto fonte, e aí, gente, vai ser necessário aí uma análise muito mais aguçada
e uma atenção aí maior do nosso leitor. E como eu disse para vocês, gente, a intertextualidade ela está por todos os lugares da nossa vida. A intertextualidade ela pode acontecer por meio de uma paródia. Lá em casa deu uma chuva e o roteador queimou, então me ajuda um pouquinho, só vou perguntar uma vez. Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu não aguento mais. Meus nudes, como é que eu vou mandar snap do prato? Tenho que postar por meio de uma paráfrase. De uma epígrafe. De uma tradução. De uma alusão. De uma citação. Ou do crossover. É mesmo, é? Bom, então bastante coisa, né? Então pega papel e caneta e anota para você se sair muito bem nas aulas aí de gramática. Bom, gente, a paródia então é um tipo de intertextualidade usada com o objetivo de retorcer o texto original. qual é a senha do Wi-Fi? Através da ironia ou através de uma crítica, tá bom? Contudo, o texto fonte não sofre alteração na estrutura, então a paródia ela irá modificar apenas o conteúdo. Então, um exemplo, quando eu tenho lá a letra de uma música, então, gente, eu amo aí o Whindersson Nunes. E aí, o que acontece? Ele faz muitas e muitas paródias. Minha mãe muda tudo lá em casa, já tô ficando desesperada. E o meu quarto virou a sala, agora as minhas coisas não encontram nada. Eu não sei que poder minha mãe tem, as coisas aparecem quando ela vem. Também temos aí a parafernália, né? Tô vendo sim, senhor. O senhor sabe voar, estudante? Sei sim, senhor. Como assim? Sou estudante de ciências aeronáuticas, senhor. Formação para piloto. Que é um canal super conhecido aqui no YouTube, que também faz muitas paródias. Então, o que eles fazem? Então, exemplo, ele tem uma música da Adele, que ele fez uma paródia, que ele falou assim, ó, qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Então, ele manteve o ritmo, ele manteve a melodia, mas o sentido original da canção, ela foi o quê, gente? Ela foi modificada com a intenção de fazer o quê? Que a gente dê muita risada, né? Eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês darem risada, se divertirem, porque eu acho que vale muito a pena para vocês verem mesmo como isso a gente usa no nosso dia a dia o tempo todo. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Tá? Então, a estrutura do texto base, ela vai ser mantida, mas o novo conteúdo, mas o conteúdo vai receber uma nova roupagem, tá bom? Então, geralmente, a paródia vão ser utilizadas nos programas humorísticos, na música e no cinema, porque a principal função dela é levar o que pra gente? Humor, entretenimento. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, senão você vai... Tá? Tem uma outra que eu gosto bastante dele também, que ele fez aí do Emicida, que é aquela música Namorar Pra Quê? E aí a letra original diz assim, ó:
Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora eu fui perceber. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro, que eu sei que elas vão querer. What? E aí, em contrapartida, veio o Whindersson Nunes e fez uma paródia em cima dessa música. E aí o título ele também mudou, ó, dieta pra quê? Então, ó, comi um pão com mortadela, depois 1 quilo de picanha, comi uma carne de panela e um pedacinho de lasanha. Só agora que vim perceber. Vou malhar pra quê? Dieta pra quê? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que vou comer. What? Então, olha só, ele manteve aí o ritmo, a rima, a melodia. Porém, o conteúdo foi completamente alterado. E quando a gente escuta a música, gente, é impossível você não dar boas risadas. Diferentemente de uma outro tipo de intertextualidade, que é a paráfrase. Maravigold, o que é a paráfrase? A paráfrase, ela vai ocorrer quando um texto é reproduzido com as próprias palavras... Ah, agora eu entendi! ...daquele que está reproduzindo. Ou seja, as ideias do texto original são mantidas, mas é contada de outra forma. Mentira! Então, exemplo, eu sou aqui a Maravigold, o texto original, e nós temos a nossa paráfrase, a coisa mais linda de vida de Maravigold, que é a mini Maravigold. Então, percebam, ó. Então, eu tenho aqui, ó, meu arquinho pretinho, ela também tem. Eu uso sempre meu cabelinho de lado, hoje tá do outro lado. Sempre meu cabelinho de lado. Tem os meus cachinhos que são feitos luzes, ó. Então os dela também é super parecido, ó. Tem os cachinhos bonitinho. A mesma camisetinha. Cadê meu símbolo? Ó, tá aqui, ó. Os cabelos estão por cima. Então tem a mesma camisetinha, o mesmo logo. Então a minha mini Maravigold é uma paráfrase minha. Por quê? A Cici fez pra mim o quê, gente? Uma nova leitura da Maravigold, porém ela manteve o quê, gente? A estrutura, né? Ela manteve o conteúdo igual, então a estrutura, na verdade, é outra. Porque a mini Maravigold é uma boneca. Que lindo, cara! Porém, né, a Maravigold é uma reprodução minha, né, fiel, manteve aí o conteúdo, mas eu utilizei uma outra forma aí de interpretação. Pode crer. Então é a paráfrase, ou seja, na paráfrase, o objetivo é reafirmar as ideias do texto fonte, mas escrevendo com um estilo diferente. Então a estrutura e o conteúdo são mantidos, mas é recontado de uma forma diferente. Sabia não? Então eu sou a Maravigold, eu sou o texto original, made in mamãe e papai, e nós temos aqui a mini Maravigold, que foi feita através de uma boneca, é a minha representação. Então manteve-se o conteúdo, né? Os elementos são os mesmos. 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. Do original, porém é contado de um outro jeito, e nesse caso aqui a mini Maravigold é a minha mascote, é a minha boneca, tá? Então isso que vai acontecer na questão, então, da paráfrase. E os nossos autores, né, os nossos grandes escritores fazem isso com uma grande maestria, né? Um grande exemplo que sempre cai aí no vestibular é o caso do Carlos Drummond de Andrade, que tem aí, que ele faz, então, que ele foi parafraseado, né? Na verdade, ele faz uma paráfrase, desculpa, falei o contrário. Ele faz uma paráfrase aí de Gonçalves Dias com a Canção do Exílio, né? Que ela sempre cai no vestibular também, ou em intertextualidade, ou em outras questões aí, ela cai em literatura, né? E aí, na canção
do Gonçalves Dias é super conhecido, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí, então, foi feita uma intertextualidade em cima, né? E aí ele colocou Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio, eu tão esquecido da minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Eu não sabia. Então, olha só que interessante, gente. Eu preciso do quê? Ele pressupõe que eu tenho um conhecimento prévio. Ou seja, que eu conheça a canção do quê, gente? Do exílio. O maluco é brabo. Tá? Então é importante a gente ter essa questão. Outro tipo de intertextualidade é a questão da epígrafe, tá? Então a epígrafe também é um tipo de intertextualidade quando um determinado texto quer introduzir o tema que será discutido. Quando eu falo isso, eu sou louco? Ou seja, a epígrafe, ela serve para dar apoio a um tema e normalmente são utilizados em artigos científicos, monografias ou em tese, né? Então, antigamente era o auge usar a epígrafe e hoje em dia a gente usa ela como se fosse o quê, gente? Uma citação nos nossos textos dissertativos e argumentativos, porque elas funcionam para dar credibilidade ao assunto, ou seja, estou pegando lá a fala de um expert a respeito sobre esse assunto, né? Uma dádiva dos ninjas. Então, na epígrafe, eu posso fazer o uso de frases, eu posso fazer o uso de trechos, de provérbios, de ditados populares, que tem que ter uma relação direta com o texto que vai ser utilizado. Agora eu saquei! Tá bom? Então, exemplo aí para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui uma citação do Erasmo de Roterdã. O amor recíproco entre alguém aprende. Quem ensina é o primeiro e mais importante degrau para se chegar ao conhecimento. Então, olha só, se eu fosse falar um texto que fale sobre amor, sobre o autoconhecimento entre duas pessoas, eu poderia usar, então, essa epígrafe. E um outro tipo de intertextualidade, mas que as pessoas não se dão conta que é intertextualidade, é a tradução. Que demais, demais, demais! Bom, pois é, gente, é uma das intertextualidades, né, que é mais conhecida, que é mais comum, só que muitas pessoas não sabem que se trata, então, de uma intertextualidade, tá? What? Porque a gente usa muito na onde, gente? Nas dublagens. Repitam comigo. Misca, musca, me queima. Né? Nas dublagens, nas traduções. Então, a tradução é um tipo de intertextualidade, né? Então, o que é tradução? A tradução nada mais é do que o ato de traduzir, passar um texto de uma língua para outra. Oh, meu bom Deus, me ampare, me proteja. Como pastor que guarda seu rebanho. Contudo, a gente tem aí algo que a gente tem que prestar muita atenção. Pode acontecer de não ser uma tradução literal, pois o tradutor ele faz o quê, gente? Uma interpretação. Então, quando o tradutor ele pega um texto para traduzir, ele interpreta aquele texto e depois o transcreve no idioma desejado. Então, com a tradução, às vezes pode vir também a interpretação do tradutor. E muitas vezes ela acaba dando o que, gente? Dando erro, né? A gente teve aí um negócio que aconteceu super chato com a Paula Fernandes e com o Luan Santana, que deu ruim, né, minha gente? Ficou muito ruim aí a tradução, eles sofreram muitas críticas. O Luan Santana ia participar com ela aí de alguns shows, de algumas apresentações, acabou cancelando, né? E deixou a Paula Fernandes aí a ver
navios. Tá? Outra também que a gente usa muito, que é muito parecida aí também, né, com o que eu já falei anteriormente, com a epígrafe, que é a citação. A citação, gente, vai ser a transcrição literal de um texto, né? Ou seja, você pega um trecho de um texto e você copia para o outro. Contudo, é muito importante nós termos a indicação do autor original e a gente faz isso com o uso das aspas, tá bom? Hachu, 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 hachu. Mas por que isso tem que ser feito? Porque se você simplesmente pegar o texto de outra pessoa, copiar e colar e não der os créditos para ela, isso vai ser considerado como plágio. Esses dentes são falsos, cavalheiro? Eita, como plágio, que inclusive, minha gente, ele é passível de processo na justiça, né? Então, o que é o plágio? Plágio é quando a gente pega algo que pertence a outra pessoa e a gente usa como se fosse meu. Eu não assumo esse BO. É mesmo, é? Não façam isso. Então, se tem aí a fala de uma outra pessoa, indique aí fazendo uso do que, gente? Das aspas e o nome dele. Ou, como a gente já aprendeu em uma aula de redação, eu posso também ter a citação indireta. Então, essa é a direta e a citação indireta é quando eu não sei, literalmente, tintim por tintim daquela frase, eu falo segundo fulano de tal, segundo Beltrano de tal, mas sempre fazendo indicação de que aquela fala não é minha, e sim a fala de uma outra pessoa. Outro tipo de intertextualidade que a gente usa muito e que também serve para dar muita credibilidade na redação na hora do vestibular é chamada de alusão. A alusão é quando um texto faz referência a uma determinada obra, personagem, situação, fato históricos que já foram retratados também em outros textos. Então, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Este é um presente de grego, então observem também que esse tipo de intertextualidade ele pressupõe um conhecimento prévio do meu leitor. Então quando eu falo assim, ó, este é um presente de grego. Quando eu faço isso, essa expressão ela faz alusão ao cavalo de madeira, né, repleto de soldados escondidos que os gregos enviaram aos troianos como se fosse um presente por ocasião do que, gente? Da guerra de Troia, tá? Então, quando eu faço aí essa alusão, eu me referi a um momento histórico, tá bom? Ou também uma frase que a gente usa aí com muita frequência quando eu falo assim, o meu computador, ele foi invadido aí por um cavalo de Troia, né? Então também se reporta ao presente, né, que os troianos receberam, tá bom? Quando isso acontece no nosso computador, né? Então é quando a gente vai fazer aí um download, só que esse download aí de alguma música, um vídeo, enfim, alguma coisa que a gente vai fazer e esconde então um vírus aí que vai prejudicar o nosso sistema. E crossover, né? O crossover também é utilizado muito nas fanfics. Sim, nós teremos uma aula sobre fanfic, minha gente. Então, se você é fanfiqueiro, você não pode perder aí a próxima aula, tá bom? O crossover, né, ele é pouco ainda conhecido como um tipo de intertextualidade, mas ele também é muito utilizado, então, nas fanfics, nas produções cinematográficas e também nas séries, né? Então, professor, o que é um crossover, Maravigold? É quando um personagem, ele pertence a um universo fictício e ele aparece em outro universo pertencente a um outro personagem. Ou seja, é o encontro entre personagens que pertencem às produções fictícias, distintas. Burro, não faz esse barulho. Tá pensando que eu sou o quê? Algum tipo de... Ahá! Enfrente-me se tiverem coragem. Né? Então, um exemplo que a gente pode ter aí, ó, quando a gente tem, então, na cena do Wi-Fi Ralph, né? Quando ele quebra a internet. E aí aparecem todas as princesas o quê, gente? Da Disney.
tá? Então nas fanfics é muito comum ser utilizado nas produções aí cinematográficas também, ok? Então essa foi a aula de intertextualidade de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham anotado aí tudo tintim por tintim. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop